Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um podcast Vem pro Gemba, onde nós vamos falar sobre melhoria contínua, eficiência operacional, conversando com executivos na área que enfrentam aí desafios no seu dia a dia, mas também trazem grandes resultados. E hoje eu vou conversar com o Alexandre Braga Baptista. Ele é um executivo sênior que atualmente está à frente de projetos de excelência operacional e governança na Alcoa Alumínio e vai trazer para a gente uma visão mais abrangente de projetos voltados para a melhoria contínua, mas que também enfrentam burocracias para poder facilitar o retorno desses resultados e também, né, tornar realmente realidade a implantação de metodologias, de ferramentas para atingir as metas. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui conversando sobre esse processo de melhoria contínua. Eu trabalho já faz uns 26 anos nesse mercado, com vários tipos de indústria petrolífera, indústria automobilística e ultimamente, estou na Alcoa na parte de mineração, trabalhando no ambiente regional para esse fluxo de comunicação, basicamente, em termos de excelência operacional. E interessante, falando um pouco da minha formação, eu costumo dizer que em termos de fluxo de processos, eu só não fui gerente financeiro e gerente de RH. Então, todas as outras funções eu acabei tendo em termos de gerência, o que permite trabalhar bastante e ocupar vários papéis dentro de mapeamentos de processos e processos de melhoria. Tá? E se quiser me chamar de Alê, fica mais curto e desburocratiza também. É uma maneira que o pessoal da Alcoa carinhosamente me chama e fica mais fluida a nossa conversa. Legal, então vamos para o Alê, muito mais fácil realmente. Obrigada aí por trazer essa liberdade para o nosso bate-papo. E eu tenho várias perguntas para fazer, porque é um assunto muito vasto, né? É complexo, mas nós queremos agora tirar a complexidade e tornar isso muito mais simples dentro de uma visão de gestão e operação enxuta. E a minha primeira pergunta para você, diante aí desse teu background imenso na área de processos, de projetos e excelência, a minha primeira pergunta é: qual que é o limite entre controle e sufocamento de um processo, olhando para esse viés de desburocratizar? Você usou um termo interessante quando você fez a introdução, falando sobre simplicidade, né? Basicamente, essa é uma das coisas que eu coloco como pilar básico, né? E nós estamos trabalhando exatamente isso na Alcoa, em termos de simplificação. Existem alguns entraves que acabam fazendo com que esse limite, né? Esse limite de sufocamento, esse limite de entraves em processos acabe acontecendo, que a gente esbarra muito em o fluxo de comunicação. Seriam eles, por exemplo, excesso de indicadores, controles redundantes, falta de integração entre processos e desconexão do dia a dia. Então, esse limite, ele realmente é um limite muito tênue, porque os controles são necessários, só que o que acontece é que existe um excesso de controles e a gente tende a ver um microgerenciamento, onde os controles são muito mais colocados no final de um processo do que propriamente nas suas entradas e no meio, né, do que realmente está sendo processado. O que faz com que se tenham controles que só informam situações que já são passadas, né? Não uma tendência ou algo futuro que possa se tomar uma ação. Então, muito disso é entender em que momento do processo esses controles precisam ser colocados. É interessante você falar sobre controles, indicadores, porque também, né, dentro da minha experiência e conversando com tantos profissionais e acompanhando, né, os nossos projetos também de consultorias e dos projetos que nós realizamos junto aos nossos clientes, e fica uma pergunta que sempre está na mesa, né, das pessoas que se voltam para uma reflexão, para uma análise, querem entender às vezes o porquê que nós medimos alguns indicadores. E eu gostaria de ouvir de você qual que é a tua opinião, né? Por que a gente ainda mede indicador que nós não vamos usar para nada num processo de decisão? Uma informação para tomar algum tipo de decisão, né? E aí, voltando a esse comentário, os indicadores, eles têm uma tendência, em grande parte das empresas, eles só vão para o final do processo, ou seja, para as suas saídas. E uma otimização de recurso, a gente tem que entender
que eu preciso ter um tempo para poder tomar alguma ação. Então, medir só o final, ele simplesmente é tardio, né? E o que acontece também é aí, falando sobre ambientes corporativos, né, são as apresentações de PowerPoint. Muitas vezes são colocados indicadores para um conselho, alguma coisa no sentido de criar documentação de apresentação, e não propriamente indicadores que vão comunicar alguma coisa ou agir proativamente para uma ação. O que eu costumo dizer é que existem dois tipos de indicadores importantes, obviamente colocando toda uma massa de indicadores, mas dividindo em dois tipos. Os que são para comunicar realmente, que seria uma atitude, um fluxo de comunicação mensal de resultados e tudo, e isso para um corpo de board, uma diretoria, ou para deployment para os funcionários, mas existe um grupo de indicadores importantes que são os indicadores de linha, os indicadores de processo, aqueles que são as entradas do que eu tenho recebido e como o meu processo está acontecendo ao longo do tempo. E esses sim são importantes para esse nível gerencial. Se a gente pensa dessa forma, a gente consegue ter indicadores específicos para os contextos específicos e, consequentemente, otimizar tanto o fluxo de comunicação como a quantidade de informações. Na verdade, quando nós estamos fazendo mudanças em processos, implementando métodos e ferramentas para melhorar esses processos, ganhar eficiência operacional, existe sim um volume grande de informações que viram documentações. E como que a gente pode diferenciar o que são as documentações que atrasam e as que de fato, vão ser úteis? Sou professor de pós-graduação também na parte de qualidade e produtividade. Inclusive, é uma matéria que eu acho bastante interessante quando a gente fala do histórico do sistema de gestão da qualidade, né? Foi o que aconteceu alguns anos atrás, quando as ISOs começaram a ser implantadas, especificamente no Brasil, né? Falando do nosso contexto Brasil, tudo era procedimento. Então, tudo foi procedimentado em termos de uma linguagem mais rebuscada, de uma linguagem muito textual, não havia nada muito visual, procedimentos de 40, 50 páginas com muito texto. Isso daí ele burocratizou. Era comum, alguns anos atrás, pastas e pastas de documentação servindo apenas como evidências para auditoria. Isso atrasa. E o que acontece? Existem alguns documentos que são, obviamente, obrigatórios do que devemos estar fazendo, que seriam documentos a níveis legislativos, normativos ou até corporativos. Eles dizem o que deve ser feito. Mas quando nós vamos realmente para o Gemba, né, que é o tema, que é o nome, o Gemba, quem está realizando a tarefa, eles precisam saber como fazer. E para isso, desse como fazer, nós podemos utilizar outros tipos de linguagem, que seriam fotos, diagramas, até vídeos também. Entretanto, ainda temos essa burocratização desse sistema, onde tudo é procedimentado, onde tudo usa essa linguagem textual. Então, respondendo a pergunta diretamente, é saber o que a gente deve informar, deve fazer, e o como a gente deve fazer. E nesse como, usar uma linguagem coloquial e muito mais visual. Sim, sim, sim. E dentro desse contexto, olhando falando de burocracia, de documentação, como que as ferramentas de melhoria contínua podem desburocratizar, podem eliminar essa burocratização, quando se fala de documentação e torná-lo algo muito mais, vou dizer, razoável em termos de utilização dos profissionais que vão estar recebendo essas informações, essa documentação, para colocar em prática o que se deve para alcançar os resultados? Então, primeiro pegar esses profissionais que vão realmente executar as tarefas, né? Sejam elas quais forem. Eles precisam conhecer, eles são os conhecedores do processo, eles são os que executarão, né? Isso independe, mesmo que seja administrativo ou que seja operacional, eles são o que vão processar uma informação, processar um produto. Posto isso, existem ferramentas simples de melhoria contínua que a gente do Gemba e a gente da operação acaba conhecendo bastante, que é o mapeamento do processo, que seria o mapeamento do fluxo de valor. Quais são as atividades que realmente agregam valor para o meu produto ser transformado, meu dado ser trabalhado em informação. Posto isso, entender quais são essas, a gente usar uma que é super interessante e que é meio que todo mundo que trabalha com Lean conhece e gosta muito, que é o 5S,
mas a gente tende a usar o 5S muito para coisas mais de layout. Só que o 5S eu posso usar também para esse fluxo de informações. O que eu tenho, o que eu realmente preciso, qual informação eu preciso acessar com uma determinada frequência maior ou com não tanta frequência, e com isso criar a própria parte da padronização. E uma terceira, que complementa, que acaba sendo meio que o quarto S, que é o trabalho padrão, né? A gente criar, associar esse trabalho padrão com essa parte de padronização, que seria documentar papéis e responsabilidades, basicamente, entender o que se entra, o que esperar de cada função. Muito do que a gente tem, tanto no Gemba, tanto no chão de fábrica, né, ou nas partes administrativas, é um fluxo de comunicação e uma dificuldade de se entender em que momento um player entra para tomar uma ação ou para executar uma própria tarefa. Existem zonas cinzas de definição de responsabilidade, mas existem também um overlap de 2 ou 3 funções ocupando praticamente a mesma atividade. Olhando desse cenário todo, né, falando de oferecer eficiência operacional, melhoria de processos, utilizando as ferramentas de melhoria contínua, obviamente nós estamos indo diretamente para um caminho da qualidade, né? Eficiência operacional normalmente está sobre os pilares da qualidade. E quando se fala de qualidade, até às vezes assusta, porque nós sabemos que vai vir uma documentação, um volume de informações enormes, muitas documentações para poder padronizar, para poder registrar métodos e processos, padrões. Como que, no teu ponto de vista, né, dentro de todos esses projetos que você já acompanhou, que você, né, fez a gestão junto aos profissionais, aos times, como que nós poderíamos, né, tornar a qualidade um pouco mais simples e, principalmente, né, conquistá-la de uma forma mais ágil? Dando até um exemplo do que eu estou trabalhando na Alcoa agora, nós temos um projeto chamado Instrumentalização do Conhecimento, em que ele tem várias saídas em um mesmo meio, né, uma mesma metodologia. O que seria essa instrumentalização do conhecimento? É pegar a massa de conhecimento que nós temos nesse conhecimento operacional e colocá-lo de uma forma que seja atrativo para uma geração mais nova, né? Muito do conhecimento que nós temos operacional são de gerações anteriores, né? Pessoas que estão na empresa há 40, 35 anos, e nós temos um grupo de pessoas que vem entrando agora, novos engenheiros novos, que precisa de uma mídia diferente, de uma ponte diferente para poder entrar e para poder absorver esse conhecimento. Então, parte dessa documentação, dessas saídas são essas. Outra é capturar esse conhecimento, e aí de todos os tipos de geração, tanto os mais velhos quanto os mais novos, e também as camadas realmente operacionais, que são aquelas pessoas que executam a tarefa no seu dia a dia e que precisam, de alguma forma, transmitir esse conhecimento. Então, o que a gente tem feito? Nós estamos utilizando entrevistas com inteligência artificial, onde a inteligência artificial ouve determinado ponto de um processo que a gente pensa em otimizar. Essa leitura, essa entrevista, captura de 5 a 6 depoimentos de pessoas desse processo, para que tenhamos pontos de vista. Tudo isso é feito, é compilado. Então, nesse conceito, a própria inteligência artificial ela já está treinada, né, para que crie um resumo do que seria uma atividade praticamente ótima. Obviamente, a gente leva isso para um comitê de pessoas especialistas em operação, meio ambiente, segurança e saúde, segurança do trabalhador e saúde, e, obviamente, também a parte de melhoria de processos e sistemas de gestão, onde a gente avalia o que isso, se aquele material ele atende todos aqueles pontos que eu até comentei há pouco, do que deve ser documentado e do que deve ser feito em termos de legislativos, corporativos e normativos. Posto isso, a gente tem saídas diferentes, ou seja, procedimentos, são aqueles documentos que eu já comentei, instruções de trabalho, aí elas podem ser vídeos, banners, até pequenos desenhos que vão orientar que tipo de EPI ter usado, vídeos de colocação de EPI, como usar o EPI, e também matrizes de treinamento.
e vídeos sequenciais como se fosse um script. Então, nós temos essas 4 saídas a partir dessas entrevistas. Então, esse tem sido o meio que nós na Alcoa estamos utilizando para fazer com que esse conhecimento ele venha de uma forma muito mais simples e fluida, utilizando a palavra que você usou, simples, que é uma palavra que eu gosto bastante de usar em termos de produtividade e qualidade. E um ponto que me preocupo, que no sentido de, para mim, é uma premissa, quando a gente fala de qualidade, existe o custo da qualidade, né? Se você coloca controles demais, isso vai custar. Isso vai custar em termos de documentação, vai custar em termos de mão de obra e, consequentemente, acaba prejudicando a sua produtividade. Com essa metodologia, a gente torna os controles mais simples, o conhecimento mais fluido e a linguagem também de transmissão desses conhecimentos muito mais fluida e muito mais tranquila, de ser absorvida e de ser passada. O tema é complexo, mas a gente tenta tornar cada vez mais simples. Nós sabemos que a Alcoa é uma grande referência, uma das maiores referências em termos de gestão e operação enxuta e também de cultura Lean no nosso país. A Alcoa é pioneira no Brasil em relação à implementação das ferramentas, da filosofia, dos conceitos, dos princípios, dos métodos, né, das ferramentas de melhoria contínua. Obviamente, com isso deve ter, né, um repositório de conhecimento, a governança disso tudo, né, de uma forma muito bem estruturada, né, Alê? Agora, a gente acaba entrando, né, dentro desse cenário, dentro da tecnologia. Você mencionou sobre a inteligência artificial, tudo que nós temos aí, né, de IA para poder se beneficiar e trazer ainda mais robustez para projetos de excelência operacional, qualidade. E como que a Alcoa está olhando para isso? E se você, do teu ponto de vista, entende que a inteligência artificial vai ajudar a simplificar as implementações, utilizando as ferramentas de melhoria contínua e desburocratizar. Você acredita que a IA, né, as inteligências artificiais, né, as ferramentas de IA, vão nos ajudar a desburocratizar projetos e implementações e também tornar mais fácil e ágil a implementação de programas de qualidade? Entretanto, com alguns ajustes do que seria, que eu tenho considerado como essa metodologia, né? Realmente a Alcoa ela é uma referência nessa parte de excelência operacional. Existe o nosso sistema, ele se chama o ABS, né? O Alcoa Business System, e dentro desse sistema nós temos algumas metodologias, inclusive uma delas que são as regras de uso, que é uma que foi até validada no passado, né, pela própria Toyota. Ela foi desenvolvida pela Alcoa na Austrália e a gente implementa ela aqui no Brasil. Obviamente, ela é uma metodologia de avaliação, uma coisa super simples de 4 passos. E o que acontece com esse uso da IA, né, respondendo, colocando na pergunta? O que foi feito nessa instrumentalização do conhecimento, esse projeto, nós pegamos as regras em uso e criamos um prompt, onde as entrevistas são avaliadas e, usando essas regras em uso, elas são simplificadas. Então, o que eu penso é que a inteligência artificial ela é um meio que a gente, sabendo criar a metodologia ou sabendo o que pedir, ela vai otimizar os nossos processos. Então, ela precisa ser treinada, né? Então, eu vejo que é muito interessante ter essa metodologia dessas 4 regras em uso, que elas seriam você orientar e simplificar. Tendo isso, a gente ensina a IA a fazer, né? Obviamente, ela agiliza o tempo, ela reduz drasticamente. A gente poderia levar 2, 3 meses para mexer em alguns tipos de procedimento, coisas que têm levado praticamente alguns dias. Eu penso que ela acelera, mas a inteligência propriamente dita do que né, da criação do prompt, isso vem dos times de excelência operacional, né? Nós temos muita experiência no Brasil em otimização, né? O brasileiro é uma coisa interessante, é um tipo interessante, um tipo de profissional brasileiro que está muito acostumado a extrair muitos resultados e bons resultados com poucos recursos, né? Eu já tive em outras empresas posições na Latinoamérica,
trabalhando com vários países latino-americanos, trabalhando com gente da Europa, dos Estados Unidos, e é um comentário que todos fazem do profissional de excelência operacional brasileiro. A gente tende a ser muito criativo, né? Então eu penso que na mão dos excelências operacionais do Brasil, a IA vai ser uma excelente plataforma, porque a gente sabe o que a gente quer pedir, a gente sabe o que precisa otimizar. O brasileiro realmente curioso nisso, porque temos menos recursos e isso acaba, em algumas situações, exigindo, né, dos profissionais brasileiros mais criatividade, enquanto profissionais de outras nacionalidades, com suas estruturas, né, dentro dos seus países, os contextos, né, de estrutura dos seus países, acaba sendo mais pragmático, porque estão, né, ancorados e amparados com mais estrutura, o que naturalmente acaba demandando menos criatividade e mais objetividade, ou até mesmo esse olhar mais pragmático. E considerando isso que a gente estava falando da Alcoa, né, que é uma referência no nosso país, e nós sabemos aí do legado que a Alcoa deixa e deixou e traz e mantém em relação ao Lean, né, as ferramentas de melhoria contínua, essa filosofia de gestão. Pelo que eu entendi, o que vocês estão bastante preocupados e também desse projeto é ter ali um repositório de informações que perpetue tudo que vocês conquistaram de conhecimento até aqui. É mais ou menos nessa visão que vocês também estão olhando para esses 4 pilares e utilizar a inteligência artificial para essa biblioteca de conhecimento da Alcoa? Bem colocado, essa a principal ideia. Nós temos um time muito está perto de se aposentar, um efetivo considerável, e nós também queremos ser atrativos para as novas gerações, né? Uma indústria de mineração, uma indústria de refino, né? Ela tende ela não tem tanto. Tem uma colega nossa que fala, não é tão sexy, né? Não é tão glamourosa quanto os escritórios de agências de marketing. Então, a gente quer atrair esse público, a gente quer atrair a nova forma de pensar, as novas gerações. Então, nós temos principais pontos com esse projeto. Reter esse conhecimento, dinamizá-lo, obviamente, e atrair novos pensantes para que a gente possa crescer e continuar, como a gente diz na Alcoa, transformando a indústria do alumínio. Realmente, falando desse legado né, ouvindo você trazer esse pensamento, me veio um insight, né, uma curiosidade mesmo, para poder entender assim como que a Alcoa também, né, ela quer tornar isso, transmitir esse conhecimento de uma forma pública. A gente sabe, por exemplo, que a Toyota, né, hoje tem iniciativas de abrir o conhecimento absolutamente, né, de realmente ter uma escola aberta do conhecimento para poder disseminar isso de uma forma mais massificada, né, popularizar ainda mais esse conhecimento e toda essa riqueza que a Toyota adquiriu até aqui, do que diz respeito à gestão e operação enxuta. E a Alcoa, você tem algum projeto? Como que vocês olham para os profissionais do futuro, para os engenheiros do futuro, e para os desafios que esses profissionais do futuro vão enfrentar, né, em relação a altíssima competitividade que nós vivemos, considerando que a Alcoa tem esse baú de conhecimento? A gente tem feito e os projetos que nós temos, eu tenho um par meu que trabalha especificamente nessa parte da inovação. Nós temos trabalhado como eu disse, nas mídias de transmissão do conhecimento. Realidade aumentada, alguma coisa também referente a simulações. Então, isso não só limitando a parte dos processos, nós temos algumas partes específicas de meio ambiente e segurança, onde isso também tem sido pensado e trabalhado. Existem alguns sistemas dos quais a Alcoa tem utilizado ao redor do mundo, e a gente vai começar a trazê-los para o Brasil também, nesse sentido de fazer essa captação e essa transferência de conhecimento. O ponto importante que a gente mostra, e é o ponto forte da Alcoa nesse sentido, é o quão fácil e simples esse conhecimento pode ser transmitido, né? Então, isso é um ponto bastante importante, e, de novo, pensando nessas gerações futuras que vão estar cuidando dos processos da Alcoa daqui a alguns anos.
E você, né, comentou logo no começo do nosso bate-papo, né, dos teus vários anos aí de estrada e de atuação. E nós estamos falando de desburocratização, de indicadores que realmente vale a pena ser medidos e como decidi-lo, de quais são, voltando para a excelência, e acabamos caindo no papo da inteligência artificial. Mas também me lembrei de que eu já ouvi uma vez um sensei falando, há 20, 30 anos atrás, né, era uma das defesas dele, que o Lean tem que ser simples, se não é simples, não é Lean. Né? E olhando para esse contexto, onde que está o desafio de, com tanta tecnologia, com tanta mídia para se utilizar, né, que são ferramentas, são recursos sofisticados, como a gente não perder a essência da simplicidade do Lean? Pois bem no tempo. Ontem eu fiz uma postagem no LinkedIn exatamente sobre isso, as 7 ferramentas da qualidade e o uso de plataformas, de aplicativos, né? O que a gente às vezes tem uma tendência a fazer, e eu fiz uma palestra algum tempo atrás sobre, por exemplo, indo nessa linha, sobre inovação. Pessoas veem um drone e querem implementar um drone sem saber para que o drone vai servir, né? Muito tem acontecido com essa parte dos meios pelos quais a gente entende que seriam plataformas. Eu quero colocar um quadro digital, quero colocar um drone. Então, o Lean, ele realmente ele é simples, e se não é simples, não é Lean. A gente tem que entender a nossa oportunidade ou o nosso problema e analisá-lo na causa raiz e aí sim encontrar como isso pode ser tangibilizado em termos de melhoria de processo ou em termos de transmissão de conhecimento. E, obviamente, aí sim, escolher as mídias modernas que nós temos, né? Há algum tempo atrás não existia nada disso, a gente usávamos quadros com sinalizadores, com ímãs. Hoje em dia a gente tem quadros digitais, TVs de tela plana, podendo utilizar isso como mídia. Não se prender do que a tecnologia é. A tecnologia, para o Lean, a meu ver, e isso é uma coisa que eu bato bastante tecla, inclusive reforço com um exemplo da IA, ela não é o fim. Ela é o meio para que a gente ou ganhe tempo, a gente seja mais rápido e que a gente atinja os públicos que a gente quer. Nesse exemplo, por exemplo, que eu comentei de novas gerações, é um grupo de pessoas que já nasceu com todas essas redes sociais, com acesso à computação, a computadores muito mais fácil do que a própria minha geração. Então, é uma maneira de a gente conversar com esse público. Obviamente, o conteúdo ele é o mesmo, e o conteúdo ele é simples, e o conteúdo tem que ser. Você já deve ter acompanhado muitos projetos, né, de melhorias, desde projetos de longo prazo, quanto projetos de curto prazo. Vamos dar um exemplo de um Kaizen de 2, 3 dias. E, obviamente, Uhum. isso nós não saímos dentro do cenário de que a filosofia diz que nós precisamos ir para o Gemba para resolver os problemas, nós precisamos estar no Gemba para atuar de uma forma efetiva, porque Gemba significa o local onde a coisa acontece. E dentro disso, queria, né, ir até para o nosso finalzinho aqui desse podcast, com uma reflexão da sua parte, considerando aí todo esse background que você tem, e estando dentro de uma empresa referência mundial em gestão e operação enxuta, como manter essa essência de ir para o Gemba, o local onde a coisa acontece, estar realmente, digamos, no chão de fábrica ou num processo logístico, ou até mesmo dentro do Lean Office, dentro do Office, para atuar dentro das necessidades de melhorias, sendo que nós estamos cada vez mais dentro do mundo virtual. Então, se nós temos o drone, então nós podemos acompanhar pela tela do celular, nós temos a inteligência artificial que faz reflexões para nós temos as virtualizações de processos, que a gente pode ver um processo acontecendo de uma forma virtualizada. E aí, como que fica a essência do Lean que diz que nós temos que atuar onde a coisa acontece, estar no Gemba? A gente tem uma característica, um ponto a nosso favor nisso daí, né? Obviamente existem esses ambientes virtuais, mas entretanto é muito interessante a gente trocar ideia com pessoas, por exemplo, como eu comentei, eu quero melhorar um processo, eu estou com pessoas do Brasil, e aí falando
no universo Alcoa Brasil? Maranhão, uma cidade no Pará, que é Juruti, e Poços de Caldas, em Minas Gerais, e ao mesmo tempo eu trazer especialistas da Austrália, que é do outro lado do planeta, todo mundo conversando em uma sala virtual e trabalhando com seus processos, com as melhorias. Então, de novo, é usar essa tecnologia a nosso favor. Obviamente, seria ótimo colocar todos numa das nossas refinarias ou na nossa mina para melhorar aquele processo. Mas pensa no custo que isso teria, toda a logística que isso faria. Então, é a gente pensar que podemos ser produtivos, talvez não fisicamente no ambiente que precisa ser melhorado, mas nós podemos olhar esse ambiente usando a realidade aumentada, usando os vídeos, conversando com as pessoas em tempo real, com 12 horas de diferença dos fusos horários, para que a gente otimize esse fluxo de comunicação. Então, como eu comentei, a tecnologia ela veio, ela é muito grande, tem muita coisa que a gente às vezes já até fica com dificuldade de acompanhar, mas ela é um meio que a gente pode otimizar e sendo lean, né? Talvez, indo nesse comentário, não ir ao Gemba fisicamente, né? Mas é óbvio, estar no Gemba, mesmo que no virtual, e saber e como chamar essas pessoas para conversar. As melhores ideias que eu já vi, os melhores kaizens que eu já vi, e não só kaizens de 1 ou 2 dias, mas projetos de transferência de fábrica, que é uma coisa que antes da Alcoa eu fiz aproximadamente 8 vezes, transferência de linhas de produção da China para a Colômbia, transferência de linhas de produção de Rio de Janeiro para São Paulo e vice-versa. Então, eram as pessoas do dia a dia, eram as pessoas realmente do Gemba que davam as melhores ideias com reduções de custo e melhoria de produtividade absurdas. Então, utilizar essa tecnologia a nosso favor, mesmo que seja de forma virtual. E também utilizar a tecnologia para desburocratizar os processos e os projetos. Muitas vezes os projetos ficam ali parados, ficam no gargalo, ficam engavetados, ficam em cima da mesa do gestor para ir para frente, porque precisa respeitar determinadas burocracias e que a tecnologia acabe nos ajudando para ganhar realmente agilidade e eficiência, porque senão não tem nem porquê, né, iniciar projetos se é para ficar parado e não dá a atração que é necessária. Bom, Ale, muito obrigada pela tua contribuição. Espero também, assim como você, que a tecnologia venha para ajudar a desburocratizar os processos, ajudar a qualidade a ser mais simples, né? A gente conquistar níveis de qualidade de uma forma mais simples e mais ágeis, e principalmente aprender a descobrir, aprender a decidir quais são os indicadores que de fato são relevantes a gente medir para a tomada de decisão. É um dos grandes desafios dos gestores, não é mesmo? Com certeza. Indicadores, eles são importantes, são excelentes ferramentas, né? Tem uma brincadeira que eu costumo dizer que só permite isso na língua portuguesa, né? O indicador, ele é indicador, né? Então, se quer reduzir, veja onde está doendo, que você consegue reduzir bastante a quantidade de indicadores que você coloca nos seus quadros. E muito obrigado aí pelo convite, uma excelente conversa. E lembrando que é interessante que nós falamos do clássico ao moderno, tudo no mesmo contexto e que dá para conviver harmoniosamente. Excelente, obrigada, Ale. E fica essa frase, assim, que para poder fechar esse episódio, né? Como diz o Ale, somente no português a gente consegue trazer isso para um contexto que, na hora que um gestor, né, um time precisa saber quais são nós temos possibilidade de medir 10, 15 indicadores, mas quais são os 3 realmente relevantes para o nosso negócio, para esse projeto e para essa área? É realmente olhar aquele indicador que mais indicador daquela situação, né, daquele desafio que a empresa está vivendo. Fica essa lição aí com a Ale, deixou essa reflexão para os gestores. Ale, muito obrigada pela tua participação. Quando tiver novos insights, cases para compartilhar com a gente, por favor, sinaliza, será muito bem-vinda a voltar para o nosso podcast Vem pro Gemba, que fala sobre melhoria contínua. E vocês que estão aí, acompanharam até agora, eu também agradeço esse tempo, a atenção e estar nos acompanhando, e eu vejo vocês no próximo episódio do Vem pro Gemba.